eu falo para quem está fazendo entrevista que às vezes na pequena empresa, às vezes não, sempre na pequena empresa, todas as vagas são estratégicas, né? Oi pessoal, sejam bem-vindos, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e Marcelo estamos aqui com Sônia Padilha, nossa amiga de longa data. Não fala assim, senão vamos saber minha idade. Não, de longa data porque é coisa boa. Com quanto a gente aprendeu com Sônia Padilha, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, apresente-se aí pro pessoal. Quem é Sônia Padilha, né? Bom, eu sou amiga de vocês, tá bom assim? Boa, conheço Sônia. Marcelo eu conheço de outros carnavais mesmo, bem lá atrás, quando eu estava na diretoria em Sorocaba, né? Foi uma das primeiras... Da BRH em Sorocaba. Da BRH, que a gente convidou você lá para contar o seu case de sucesso lá, que a gente estava na sua casa. E Gérison eu conheci por sua causa, né? Verdade. Né? É isso aí. Já faz um tempão que a gente se conhece, com várias questões. Já levei o Gérison também para Sorocaba, quando eu morava em Sorocaba. E quando as coisas são boas, a gente leva para onde a gente está. E cá está, né? Estou aqui. Sou Sônia Padilha, estou feliz da vida, porque eu vou fazer 60 anos esse ano, então estou comemorando. Acho que eu sou a única mulher nessa face da terra que quer fazer 60 anos. Estou contando os dias, porque eu vou ter mais descontos para ir nos shows, que eu adoro, nos teatros. Trabalho há 25 anos, que já era 23, agora já passou mais 2 anos aí, 25 anos com gestão de pessoas. Eu venho da área da educação, e aí eu fui trilhando essa questão de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. E o que eu mais gosto de fazer é estar com pessoas, né? Já me viram atuando e estou aqui para falar um pouquinho sobre uma experiência que eu tenho aí com pequenas e médias empresas que estão aí, graças a Deus, bombando no Brasil, que é o que a gente tem movimentado. Parece que não, mas são as pequenas e médias que movimentam a economia no Brasil. Parece que agora acordaram para isso também. É Boa. isso. Vamos lá. E aí a gente está aqui também para falar sobre tecnologia embarcada nas pequenas e médias empresas, né, Sônia? Então, o que você tem visto aí? Como que é isso? Se as empresas realmente estão comprando essa ideia, essas pequenas e médias empresas aí brasileiras estão trabalhando com isso? Como é que tem funcionado? O que você tem visto, né? Há 5 anos atrás eu comecei a investir realmente também em tecnologia para pequenas e médias empresas. Eu sofri muito, porque assim, não estavam preparadas, né? Achavam estranhíssimo qualquer solução, principalmente para a gestão de pessoas, que viesse do online, né? Como é que você vai fazer gestão de pessoas online? Principalmente para pequenas e médias. As grandes já estavam trabalhando isso. Então, eu fui 5 anos sofrendo as dores, vamos dizer assim, de estar levando, né, propostas de trabalho para pequenas e médias empresas e às vezes eu tinha que voltar só realmente no presencial, no analógico, como a gente diz. E eu tenho certeza que, com o tempo, foram olhando para isso. Acho que eu faço parte de alguns grupos de RH, da BRH, como vocês sabem, e isso acho que também ajudou. A gente começou a fomentar, né, que essas soluções ajudariam a qualquer empresa a sair do ponto A ao ponto B. Não importa o tamanho da empresa. Foi duro, mas eu estava comentando com umas pessoas que, assim, nos últimos 2 anos, eu estou muito feliz de observar que pequenas e médias empresas estão olhando para isso. E, de contrapartida, as empresas de tecnologia também conseguiram adaptar as tecnologias com preço mais acessível, olhando para esse público que, às vezes, é uma empresa menor. Então, acho que esse ano, 2024, as pequenas e médias empresas vão, assim, aproveitar muito essa questão de tecnologia. E não só para RH, em geral. Né? Empresa pequena é o quê? Qual é o tamanho? Você sabe que empresa, a partir de 10 funcionários, está começando a utilizar. Tem um case que eu estou fazendo, uma empresa que é de higiene profissional, com 12 colaboradores e está investindo em tecnologia. Eles estão implementando alguma coisa no departamento de RH deles. De RH. Que legal. De RH e já vinha implementando alguma coisa em controle financeiro, de RP também, para questão comercial e assim, entrando de cabeça, né? Mas não são todas ainda. A gente ainda tem um caminho aí pela frente. Essa é a realidade que eu estou vivenciando, talvez porque como eu já tenho esse histórico... As pessoas devem até te procurar, né, Sônia? Às vezes sim. Porque já sabem que você tem essa linha, esse viés. Tem aquela história do tipping point, né? Você vai trabalhando, aí tem uma hora que vira. Nossa, você sabe que eu estou sentindo isso? E eu estou tão feliz, porque eu falo assim, nossa, claro que assim, eu amo estar fisicamente nas empresas, mas você resolve tanto, né, coisas online, e não só online, as ferramentas que você implementa, porque às vezes você pensa assim, eu sou consultora há 25 anos, às vezes você pensa que o consultor quer ir lá
Sabe aquela consultoria, né? Tem um amigo meu, Igor Funiel, que fala, né? Que a questão da consultoria antigamente é quantas horas eu vou trabalhar aqui. Quantas mais horas eu trabalhar aqui, mais vai ganhar. mais né? vou ganhar. E mudou um pouco esse conceito de consultor, principalmente os consultores que eu tenho uma relação, né, de trabalho, a gente vai para o projeto, né? Às vezes você fala, eu vou trabalhar 4 horas por semana aqui, você acaba trabalhando 8. Muito mais, né? Mas por quê? Porque você quer ver o seu resultado do trabalho ali. Então, eu estou muito feliz de perceber que depois de... Claro, que lá atrás, nem eu, tá? Quando há 25 anos atrás, você fala assim, não, daqui a um tempo, Sônia, você vai ter uma solução de tecnologia. Eu era uma pessoa totalmente analógica. Então, essa transformação, acho que eu estou vivenciando na pele, na cabeça, em tudo, né? E aquilo que você falou, né? Essa virada de chave está acontecendo do ano passado para cá, que foi mais forte mesmo. E acho que essa referência também de atrelar o que eu tenho de conhecimento de gestão de pessoas com soluções para ajudar a isso a florescer. Gente, eu já fiz... Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei, acho que aqui em algum podcast. Era uma empresa, acho que isso acho que faz uns 15 ou 20 anos. Uma empresa de uns 150 pessoas. A gente aplicou a avaliação de desempenho. Como é que era a avaliação de desempenho há 15 anos atrás? Como que era? No papel. E aí eu lembro que era um feriado, aí foi eu e minha amiga, todo mundo na piscina e nós duas numa mesinha lá, corrigindo na mão a avaliação de desempenho de 150 pessoas. E era isso que tinha, né? Eu acho que até tinha algumas soluções, né, Marcelo? Não, já tinha. Sim. Mas uma empresa pequena... Para empresas maiores, exatamente. Então, assim, gente, não existe isso papel. Sim, era muito custoso, né? Porque as empresas de tecnologia estavam... A visão delas eram só para multinacionais e grandes empresas, né? Não tinha esse olhar para... Era mais caro também. Era muito mais caro, era tudo muito mais caro. Né? Então o produto no final era mais caro. E quando eu entro numa empresa, independente disso, a primeira coisa que eu falo assim, nada de papel. Né? Não tem papel, mas, né? Claro, algum documento, mas hoje... Vou até esconder a nossa cola aqui. Não pode usar mais de papel. Eu não consigo... Não, claro, mas eu digo assim, até você vai implementar qualquer sistema hoje, você tem implementação de ISO totalmente online, com plataformas online, então, e tudo é aceito num arquivo digital. Então, as árvores agradecem, né? Por que eu vou usar tanto papel? Então, a gente, às vezes, começa numa empresa pequena até mostrando isso. Que eu não preciso ter aquele arquivo enorme que eu tenho ali, que hoje é aceito. E gente carimbando, né? Precisa da assinatura de 1, de 2, de 3, né? Para poder aprovar as coisas, né? E outra coisa... Mas tem, hein? Vai entrevistar uma pessoa, tem dois líderes, o RH, então 3 cópias do currículo do senhor lá. Então, assim, 3 cópias. Então, aquele papel vai para onde? Além que tem a produção de dados, tudo, é todo um cuidado, né? Então, eu vivenciei isso muito, muito ali no dia a dia. E isso tem me deixado muito feliz das empresas pequenas estarem sentindo esse ganho, né? E por onde que elas estão começando a informatizar a sua gestão de pessoas? Então, eles começam, às vezes, pela questão dos benefícios, porque... Ainda tem empresa que faz benefício quase que manual, né? E eu vi um boom das empresas de benefícios aí, de cartão, que aí está agregando várias coisas. E nessa gestão de benefício, eles começam a perceber. Não vou citar nomes aqui, mas existem plataformas de controle até de vale transporte que te ajudam a economizar. Então, assim, o que eu mais prezo quando eu estou começando vamos dizer, a catequizar uma empresa que não tem nada... Não é uma questão de você investir numa plataforma. Às vezes não tem nem custo a plataforma. Claro. Porque ela ganha pela questão de quem está patrocinando, né? Então, assim, você economiza. Então, o que é ajudar uma empresa de pequena? Todo mundo fala, você é muito romântica no seu trabalho aí. Ajudar uma empresa pequena, ela se estruturar de uma forma estratégica, mas também sustentável. Então, o que é essa sustentabilidade? Poxa vida, se eu estou gastando vale transporte de forma inadequada, porque eu não tenho controle se o meu colaborador não está usando, e eu tenho uma solução que não me cobra nada, então a gente começa de coisas que são mais tangíveis, para depois partir para uma outro nível, vamos dizer assim, de uma pesquisa de clima, avaliação de desempenho. E você vai, aos poucos, transformando essa empresa com soluções. E é interessante, sabe, porque eu tenho percebido que a gente começa, às vezes, até para o RH e eles percebem que tem soluções para as outras áreas da empresa. Eu tenho também uma experiência muito grande com empresas familiares. Então, até chegar nesse nível de consciência, claro, eu contrato alguém que é expert em Excel, tenho o meu controle em Excel aqui na minha empresa. Eu não preciso, né? Eu estou viajando, eu estou com o controle da minha empresa aqui. E não só no RH. O RH, às vezes, é o último, mas, às vezes, na minha experiência, tem sido um dos primeiros. Porque a gente traz essa redução de custo. Respondeu?
Claro. Não, e é isso. Você fechou agora com a redução do custo. Então, essas empresas menores, elas estão procurando eficiência. Né? Essa é a palavra. Elas estão entendendo que a digitalização... Não é sobre tecnologia que a gente está falando, a gente está falando sobre eficiência. Né? Tipo, aonde que está mexendo o botão? É uma plataforma para a eficiência, digitalizar. Não apenas o RH, outras áreas também. Né? Foi o que você colocou. E aonde está o ganho disso? Né? Do tipo, eu acho que isso que é a grande mudança, né? Começou a ver como redução de custo em vez de gasto ou investimento. Né? Isso é muito legal, porque não só para essas empresas, mas para o Brasil, no final das contas. Né? Mundo. A gente tem estatística, né, que você precisa de 5 brasileiros para ser tão produtivo quanto um americano. Você precisa de 6 brasileiros para ser tão produtivo quanto um alemão. Né? E, sem dúvida nenhuma, digitalização de processos, etc., faz parte dessa eficiência brasileira, assim, né? De ganho de eficiência no Brasil. E aí eu penso num dado cultural, aqui, né? ó, que 99% são PMs, pequenas e médias empresas aqui. E 62% das carteiras assinadas estão aonde? Nas pequenas e médias. Pequenas e médias. Então, se a gente consegue ter com que elas cresçam e elas tenham mais eficiência, a gente pode até contratar mais de forma mais estratégica, né? Claro. Só que a gente não fica só nessa questão de custo, tá? Agora eu vou tirar com o meu lado. A gente também tem uma questão, né, de como engajar essas pessoas, porque ainda tem, né, um imaginário que vou trabalhar numa pequena empresa mal que não é conhecida. Algumas pessoas até têm interesse pelo propósito que essa empresa já difunde. Mas algumas pessoas têm aquele imaginário que trabalhar numa empresa grande vou ter mais chance de crescimento. E eu falo para quem está fazendo entrevista que às vezes na pequena empresa, às vezes não, sempre na pequena empresa, todas as vagas são estratégicas, né? Então, como é que a gente faz? Alguma ferramenta de estar trazendo aquela pessoa que vai começar... Dessa mesma empresa que eu falei de Osasco, que a gente está fazendo um trabalho bem interessante lá, eles têm técnicos de manutenção dos equipamentos de limpeza, tá? A gente não trouxe um técnico sem perfil que queira crescer. Por quê? Quantos técnicos vocês conhecem na área de higiene profissional? São poucos. Então, a gente vai fazer quase que uma faculdade ali. Então, essa tecnologia embarcada, a gente também vai colocar todos os cursos ali dentro. Então, engajamento, desenvolvimento das pessoas, uma plataforma que o custo é bem acessível. Quando eu comecei lá atrás, 5 anos, gente, era realmente difícil você implementar. O custo era alto. Então, hoje, essas plataformas que te dão uma possibilidade de você ter um local para você já colocar os seus cursos personalizados e fazer uma trilha, é uma empresa de 13 colaboradores. E você faz uma trilha para uma equipe que hoje são 3 técnicos, mas a gente tem uma previsão daqui a 2 anos de chegar a 10. Então, esses 3 que vão estar começando isso, então é engajamento e desenvolvimento. Faz sentido? Não, e já é uma visão de médio e longo prazo também, né? Não é só hoje, né? Eu acho que isso também está mudando na cabeça do empresário, né? Não é porque aonde você quer chegar, né? E tá alinhado com o propósito, com a visão da onde que esse empresário quer chegar, da onde que esse empreendedor, o que ele quer do negócio dele, né? Hoje vive com a realidade dele de 3 técnicos, mas daqui 2 anos ele quer estar com 10 e muito mais, né? E esse crescimento acelerado a gente vê bastante no mundo das startups também, né? Então começam pequenos, com um projeto, com uma ideia, e quando vê, a coisa explode. E se você não tiver uma estrutura com padrão, com procedimento, com tecnologia, cara, a probabilidade de não dar certo ou de dar uma tropeçada no caminho é grande, né? Lembrei de um outro case, de uma empresa maior, que é de tecnologia, presta serviços para grandes empresas de prevenção de acidentes para Petrobras, Braskem. Então, uma empresa assim, de alta tecnologia, começou na garagem da família, que era um casal. Hoje eles têm 150 funcionários, são de Vinhedo. E a gente está montando numa plataforma uma universidade corporativa de cursos para serem inspetores. Existem inspetores com algumas credenciais, que só existem 5 no Brasil. Então, essa é uma empresa, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? E que ela está lá em Vinhedo e está montando uma faculdade corporativa, porque quando ela precisa de mais que 5 técnicos para trabalhar embarcado na Petrobras, não tem. E assim, que bom que a gente tem o diretor dessa empresa, que é uma pessoa de engenharia, que está fazendo todos os treinamentos na plataforma. Então, a tecnologia hoje, gente, seja pequena, 150 é considerada uma pequena empresa no Brasil, né? Sim. Mesmo, se for falar, futuramente talvez não, mas olha quanta coisa que uma tecnologia está fazendo, né? E às vezes eles não têm a noção... E ele pode ir atrás do talento em qualquer parte do mundo agora, com essa universidade corporativa digital. Né?
com o digital, ele pode treinar qualquer pessoa. E é para trabalhar embarcado, não é? Então, eles trabalham embarcado depois que eles estiverem prontos, né? Sim, mas então, o trabalho embarcado é em qualquer lugar do mundo. Sim. O trabalho embarcado. Ele já tem uma E filial. se ele tem uma universidade corporativa digital, ele pode, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode treinar nessa plataforma digital dele. E pode ser embarcado em qualquer outra parte do mundo também, diferente de onde ele está baseado. Então é sensacional. Esse cara está alavancando o negócio dele de uma maneira que no passado não seria possível. Não, e tem gente que é fora da empresa e está procurando curso para ter a certificação. Daqui a pouco ele vai vender o curso também. Já está vai vendendo. Virar outro produto. Já está. Eu ajudei a fazer negócio, a estruturação. E pensar, né, Marcelo? Acho que o Jadson é mais novinho. Marcelo também é mais novinho que eu, mas assim, a gente via aquele negócio de cartão, assim, gente. E hoje em dia, em qualquer lugar celular, você vê a geolocalização. Sim. Então, essa mudança, assim, foi acho que em 4 anos para cá já tinha, 5 anos já tinha, mas agora qualquer empresa pode adquirir isso, né? Então, o que é tecnologia? São coisas, às vezes, simples. Existem soluções excelentes que a gente conhece por aí, que talvez ainda não caiba para uma pequena empresa, mas de digitalizar, eu falo que é quase que assim, alfabetizar a empresa para ter a tecnologia a seu favor em todas as áreas, né? Mesmo que ela não seja de tecnologia. O que você vê de resistência, assim, do tipo, né? Você está falando assim de inovação, de tecnologia e esse medo que as pessoas têm. Por que você acha que passa isso pela cabeça das pessoas? Eu acho que, assim, muito assim, não gosto de colocar um carimbo, né? Mas as empresas familiares que, às vezes, não tiveram a chance de estudar não só o negócio, né? Então, não tiveram essa visão e não trouxeram alguém para auxiliar. Então, às vezes, eu chego numa empresa que, assim, eles não têm nem noção da necessidade de uma... Nem sabem ainda, né? Da necessidade disso. Desconhecem, né? Desconhece que existe. Eles acham que essa tecnologia... Tem uma outra empresa também que eu vou contar, que essa daí tem 400 funcionários, que hoje é uma confecção. Eu comecei colocando tecnologia para o RH e foram se encantando. Hoje, a produção das costureiras está toda em tela, lá no meio da produção, assim, elas vendo quanto está o ranking durante o dia. Então, assim, é incrível. Não de uma forma massificante, né, como a gente vê em alguns países, de cobrança, mas delas comemorarem no final do dia que elas cumpriram ou bateram a meta. Então, assim, ó, também já... É controle da questão da produção, mas olha o que gera de engajamento para você bater, e aquela líder daquela célula está fazendo isso, né? Então, voltando na resistência. Primeiro, eles não sabem que existe tecnologia acessível. Uma outra questão que aí eu acho que vou chamar a atenção dos RHs, que às vezes a gente chega lá e não tem nada e a gente continua fazendo daquela forma... de papel, manual, que dá resultado. Mas será que a gente está também levando essa boa nova para o nosso diretor, para o dono da empresa? Que a gente também tem que levar... Aí o que eu falo, né? Qual é a dica? Eu não vou querer levar um baita de um sistema que vai medir a felicidade na empresa, que eu acho excelente, não tem nada contra, mas numa empresa de 13 colaboradores, é isso que eu vou levar agora? Então, eu levo um que vai controlar os benefícios e vai diminuir o custo de alguma questão. Deixa, nossa, isso aqui deu certo. O que mais que tem? Então, a gente meio que... mineiro, né? Vai pelas beiradas. Aí começa pequeno, né? Não fica viajando. E aí, para o RH, o que eu senti muita dificuldade quando eu comecei a trazer a minha solução, é que como é que eu coloco uma solução numa empresa se ela não tem ainda os processos? Então, o RH também, chamando a atenção do RH, eu tenho que colocar esses processos pelo menos ainda manuais, para que depois eles possam ter dados. Como é que eu chego lá e coloco um baita de um sistema parrudo se eu não tenho nem dados, nem como colocar... Apontamentos, né? Apontamentos. Eu não tenho o processo, então. Então, tem essa questão. E acho que eu respondi, porque eu coloquei 3 textos, deve ter mais algumas resistências, mas principalmente não conhecer, achar que é caro, não ter o alicerce, que eu acho que, assim, para colocar uma ferramenta dessa, tem que ter o alicerce. E sabe de onde que, às vezes, tem um alicerce? Porque tem benefícios, né? A gente vai cuidar dos benefícios, de como utilizar. Eu sei que, assim, algumas empresas, acho que normas e procedimentos não cabem mais. Mas pequenas e médias que estão se estruturando, a gente tem que criar, né? Como é que eu faço? Essa pessoa que está entrando lá, como que são essas normas? Isso aí está vinculado a um cartão de benefícios, de como eu faço isso, como é que é essa regra. Então, esse alicerce passa até por isso, né? Como é que eu faço esse time que está ali, de colaboradores, entender esses processos? E aí tem também, né, o medo de eu não dar conta, né? Porque eu estou aqui como empresário, eu não entendo nada dali, mas aí o cara fala assim,
Eu, às vezes, não preciso saber muito bem do Excel, mas eu sei que o Excel quer me entregar, não é isso? É a mesma coisa. Então, assim, claro que eu tenho que ter alguém ali que eu confie, mas a gente tem que ver o resultado. Então, assim, ter medo é natural. Quem está ali intermediando essa questão tem que trazer uma certa segurança, conhecer, pesquisar, falar com a gente que já está usando. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto! Esse último ponto que você está trazendo é delegar algumas tarefas, né? Até aquele momento são os donos da empresa que estão fazendo, né? O poder, a partir do né? momento que digitaliza, dá para delegar para outro, né? Com certeza. Mas se não delegar, não cresce, né? Não cresce. Não cresce, não absorve outras coisas. Então é natural, é isso mesmo. E outra coisa que eu vejo também é... Se deu certo até agora, por que eu tenho que mudar, né? Pois é, aquela síndrome que a gente fala, né? Essa resistência, isso deve ser teu dia a dia, né? Sim, é do dia a dia. Mas sabe que eu vou usar uma frase que não é minha, né? A gente às vezes não convida para dançar. A gente fala, a gente que estuda a gestão de pessoas, você conhece as ferramentas, os processos. A pessoa que está lá estudou o negócio dela, né? E aí eu convido as pessoas para assistir algum podcast interessante, para abrir a cabeça, algum livro que seja legal, assistir uma palestra. Por quê? Quem que detém esse conhecimento somos nós, como consultor, como RH, né? E a pessoa não tem essa noção. Então, eu já tive caso, ele era dono de uma rede de postos de gasolina. Ele ficou tão encantado com a gestão de pessoas que ele não queria mais saber do negócio, ele queria fazer gestão de pessoas. Não queria mais saber de posto de gasolina. Então, e entender essa questão, né? Porque a primeira coisa que eu falo quando eu chego numa empresa, assim, eu não vim aqui para mudar a sua empresa ou para falar que está errado. Porque uma empresa que está viva há 60 anos que eu estou começando uma outra empresa agora... Tem seu respeito, né? Então, assim, não é tá tudo errado. Pelo contrário, o que você tem de bom? Vamos potencializar o que tem de bom e, às vezes, levar isso para uma plataforma. Mas, assim, o que você tem de bom? E eu nunca falo que tem defeito. Falo, o psicólogo sabe, fala, qual é a sua oportunidade de melhoria? Então, assim, a oportunidade de melhoria está ali, de você não ter que gastar tanto tempo para fazer aquilo ali e você está controlando a sua produção e ainda mostrando o engajamento das pessoas. E o custo não é tão alto. Já foi alto, mas, assim, eu vejo soluções aí que eu fico impressionada como está acessível. E as empresas de tecnologia foram muito espertas, né? Porque se não pegar esses 99% aí, fica só com os grandes, né? Então, é isso que você está dizendo, né? Alguns empreendedores identificaram essa brecha de mercado, né? Empresas pequenas, mal atendidas ou não atendidas. Então, vamos trabalhar com eles, com uma soluçãozinha redondinha, mais barata, que entrega o que eles precisam e aí... Tem a ver com esse movimento, né, de startups, de empreendedorismo maior e tal. Acho que foram duas coisas aí que foram convergindo. Né? Que não é coincidência, né? Mas... Não, o estudo, né? Sônia, a gente está falando bastante, né, da visão do empresário, do empreendedor, do dono do negócio. E a galera, e a equipe, e os colaboradores, como preparar esse pessoal também para essa tecnologia embarcada, né? Porque isso aí já passei por tudo, tá? Sacode a galera, né? Uma das empresas... Tudo quer dizer o quê? Já passei por tudo, porque assim, a primeira vez que eu propus fazer a avaliação de desempenho, lembra que eu fazia a avaliação de desempenho no papel? À mão. À mão. Essa empresa que tem 400, não, era pesquisa de clima nessa daí. E eu já fiz pesquisa de clima na mão. Falei, não, gente, não é possível. Não é possível. Aí eu recuso, né? Não falei assim, né? Não, mas olha só, se você não tivesse feito pesquisa de clima à mão, nós não teríamos a Sim, digitalização da pesquisa de clima hoje. Aí eu estava já alguns anos nessa empresa, essa mesmo que hoje usa a tecnologia para controlar a produção. Olha só o progresso, né? Uhum. Eu fico arrepiada de lembrar disso. E aí eu propus mandar um link, Google Forms ainda, né? Para que todo mundo fizesse. Então, mandou-se no celular, mas tinha gente que tinha dificuldade. E daí, o que nós montamos? Eu levei gente da minha equipe, porque não podia ser eu, porque eu conhecia as pessoas, senão eu ia estar influenciando. Daí, eu levei 3 pessoas da minha equipe e deixei lá. E as pessoas que não tinham condições de fazer no celular, podiam ir lá a qualquer horário, ficar 2 dias lá. Aí, a líder da limpeza, que era todo mundo, era a pesquisa de clima, não sabia usar o computador e se recusou. Aí eu falei, não, dona Lau, vocês não vão saber o que é. Não vou fazer, não sei o que. Eu falei, tá bom, a senhora pode fazer no papel, mas você... Não vou fazer nenhuma. Ficou meio brava. No ano seguinte, eu nem chamei.
Dona Sônia, você não vai me chamar? Ela tinha assim uns 60 e poucos anos. Olha como eu fico arrepiada. Eu pedi para minha neta ensinar, agora eu sei mexer no computador. Então, assim, a gente trabalhou realmente começar até os colaboradores a ter menos... Hoje não tem mais isso, acho que todo mundo sabe mexer no computador. Mas lá atrás foi necessário a gente incentivar de uma forma a Dona Lau, que a Dona Lau foi fazer online. E hoje, assim, Marcelo, eu não sinto que há tanta resistência assim. Às vezes, sim, tem um pouco de medo de eu perder meu trabalho, mas se eu me adapto, né? Só a gente vê também em restaurante, todo mundo tem que saber alguma coisa de digitalização. Então, a gente faz Independente da função, né? Tem um outro cliente meu também, que é de contentores. Todos que vão fazer a higienização do contentor na rua, que é um caminhão adaptado, é tudo com leitor de código de barra. E estão vendo online. Quando eu comecei lá, era sabe o que é prancheta? Vocês sabem o que é prancheta? Sabemos. Então, limpei em tal contentor. Hoje, na hora que limpa ali, que passou, e é esse que eu faço viagem no Sul, todos os contêineres do Brasil, todos, na hora que ele faz a higienização, já cai no sistema. Então, assim, a gente acha que o pessoal operacional tem muita resistência, mas não tem. Hoje, essa coisinha aqui, eles sabem usar mais do que a gente imagina. E pessoal que já... outro nível de analista, às vezes, talvez tenha medo de perder o trabalho. Mas se eles não entrarem nisso, eles vão perder o trabalho de qualquer forma. Né? Então, essa resistência existe, sim, mas a gente vence. Então, a dica que fica de Sônia Padilha não tenha medo, né? Não tenha medo. Vai com medo mesmo. Use a seu favor, né? Com certeza. Né? Faça disso um aliado seu, né? Não uma ferramenta que vai tirar teu trabalho, não. Né? Aprenda, né? Quando eu comecei a fazer meu trabalho lá, eu não sei quem me falou, se a sua solução não puder ser feita aqui, esquece, joga fora. Né? Claro que assim, hoje mesmo, né? Como era proibido fazer uma terapia online. Hoje a terapia online... pela questão da pandemia, mas ficou. Hoje não tem como. Claro que a gente prefere talvez olho no olho, prefere, mas resolve mas tem muito. Gente que não, né, a minha terapeuta é do Nordeste. E aí tá tem gente que faz terapia com AI já hoje em dia também, prefere fazer. Ainda não estou querendo AI, ainda não. Mas tem. Mas eu me lembro de uma conversa sobre coaching online há uns 10 anos atrás, e eu defendendo que totalmente viável, todo mundo totalmente possível fazer, e a outra pessoa ficou quase que descontrolada comigo, de não aceitava e ficou vermelha e não gostou do que eu falava, que é absurdo, que tem que ser presencial, olho no olho, etc. E hoje está aí, né? Mas você sabe que, sem eu saber, como é que chamava aquele programa, que era meio que discado lá, que você fazia também reunião? Não lembro o nome, era uma ferramenta que não se usa mais. Eu fazia entrevista há 15 anos atrás, que eu estava montando equipe para o Brasil. Telefone? Não era telefone, Skype. Mas, era Skype? Não, Skype é mais recente um pouco, não sei. Não, mas Skype. Tem uns 15 anos o Skype, gente. Talvez. O Skype, só existia Skype, aquele negócio... Você estava no discado, que tu conectava e a outra pessoa ficava lá. Era Skype. Então, há 15 anos atrás, eu já fazia entrevista online, gente. Daí só ia no final mesmo. É a mesma coisa, do coaching, da terapia, entrevista. Mas as pessoas... Mas como que você vê a pessoa? Eu falei, claro que você consegue perceber. É outra coisa que você vai prestar atenção. A tecnologia não tem mais jeito, ela... Faz parte do nosso dia a dia. É imparável. E falamos e hoje é a inteligência artificial. Daqui a pouco está aí em tudo que a gente está fazendo. Já está em tudo que a gente não percebe, mas já está. A gente não sabe, mas já está. Bom, acho que assim, a gente falou bastante, né? A Sônia, você é um belo exemplo de mudança de cultura de RH, né? Assim, você deu exemplo aí da senhora que não sabia mexer no computador e... De eu fazer pesquisa na mão. Eu acho que esse papel também do RH... de encorajar as pessoas, né? De mostrar, de tirar ou minimizar os medos e os bloqueios que as pessoas têm, né? O que você indica, o que você sugere, o que você fala para esse pessoal de RH também, né? Porque o RH é o impulsionador dessas mudanças, né? De mudança de cultura, de mudança de comportamento, de procedimento. Primeiro, eu acho que a gente tem essa autoconsciência, consciência do que a gente é, mas do que a gente já sabe que não sabe, né? A gente não pode parar nunca, né? Eu, com meus altos de 60 anos aí, eu tô vendo quais cursos eu vou fazer esse ano, porque
Quando você pisca o olho, as coisas já mudaram. Que me faz mencionar o livro da Sônia, Ativando Sua Versão Beta. Que vai sair a segunda edição, que nós vamos ter alguém aqui que está contando a sua história lá. Vai sair no mês do meu aniversário. Muita honra. Que vai ser em agosto. Tá quase saindo para as prateleiras, porque eu lancei ele só online na época, né? E agora vai ser físico com direito a autógrafo. Vamos fazer barulho aí, Sônia. Mas voltando, a gente tem que... sabe que eu também fico feliz, assim, quando eu vou trabalhar numa empresa, que já são mais de 30 que eu fiz um trabalho mais parecido com esse, sempre tem uma pessoa lá que vai ser o ponto focal do RH comigo, né? E aí eu tenho visto que nos últimos anos, umas 6 pessoas se transformaram consultor também, que estão usando tecnologia. Então, às vezes você chega lá, tem uma pessoa que está super acanhada, que às vezes não está dando resultado, mas não porque ela não tenha capacidade, mas porque ela não foi treinada, não teve conhecimento. Então, se joga, vai atrás, experimenta, faz network, né? O que me fez chegar até aqui, que eu há 20 anos atrás não sabia nem mexer no computador, não ter medo e olhar o que está acontecendo. A gente não tem nem que ter caixa. Esse negócio de sair da caixa já foi. Né? Para ter caixa, vai sair da caixa, não dá para ter caixa. É duro, né? Às vezes falar, vou tirar um mês sabático, eu não quero saber dessas questões, mas é um mês sabático. Aí você fica um mês sem fazer, quando você volta, meu Deus, o mundo passou. E não que a gente vai dar conta de tudo, e também a gente também tem que escolher o que a gente vai usar, porque tem muita coisa boa, mas também tem coisa que não tem sentido. É modismo, né? Para que esse modismo? E às vezes colocam algo que você já sabe fazer com um nome diferente, né? Então, só você já isso aqui, nossa, mas isso aqui parece aquilo que eu já fazia lá 10 anos atrás. Espera aí, deixa eu ver. Só mudou o nome, né? Mas eu sou muito adepta a trabalhar com pessoas de geração diferente, porque eles estão antenados, então o que você está vendo aí? E também vai à luta, se arrisca a fazer as coisas e não ter medo. Porque foi o que você falou, nós somos, às vezes, o porta-voz de boas novas. E se a gente se acomoda, eu não vejo por que se acomodar. Acho que o tempo passa tão rápido, né? Vou fazer 60 já, daí e ainda quero viver mais uns 30, pelo menos, aí, né? Viverá, aprenderá. O Marcelo dá risada, né, Marcelo? Não, acho muito barato. Legal essa tua atitude, assim, muito legal. O que você está pretendendo estudar esse ano? Então, você mencionou isso e pensou que ia escapar. Assim, não. Eu acabei de fazer um curso de formação de treinamento só baseado em jogos. Acabei de fazer. Foi uma imersão, foi bem legal. E aí, no meio desses jogos, descobriram que eu faço muita dinâmica. Estou fazendo todo um apanhado de dinâmica. Eu vou dar um treinamento de dinâmicas também para o pessoal que já é um grupo fechado aí, mas depois eu conto para vocês. Para quem era colega seu... Do curso. Desse curso. Eles pediram, porque foi muito incrível isso. Então, assim, e eu quero continuar nessa questão de desenvolvimento de pessoas, né? Eu estou quase fazendo mais um MBA aí, mas não sei se eu tenho tempo para fazer isso. Quando você vê, você está trabalhando ali. E eu gosto muito de trabalhar com projetos. Na realidade, tudo que eu faço em cada empresa é um projeto, né? Claro que tem uma linha, uma espinha dorsal, que é a gestão de pessoas, mas quando eu vou numa empresa, é um negócio diferente. Eu nunca pensei que fosse trabalhar numa empresa que fosse de higienização profissional, que assim é um mundo imenso que eu não sabia que existia, né? Tem multinacionais trabalhando por trás disso com produtos excelentes. Daí você abre, nossa. Então, assim, eu tenho pensado fazer um MBA em projetos. Então, não sei se eu vou ter essa paciência de fazer. Mas já fiz 2 cursos, fazendo um curso de formação, né, com o pessoal. Somos colegas, né? Sobre avaliação de desempenho mesmo, com 360 de liderança. E o que aparece, estou fazendo aí. Mas eu estou pensando em fazer mais um MBA. Vamos ver. E a Sônia está sempre na nossa lista, né? A Sônia está sempre convidada. Isso a Sônia Padilha vai gostar. Isso a Sônia Padilha vai fazer. Não, e eu vou com o maior prazer. Gosto. O que está acontecendo de novo, a gente tem que estar sabendo, né? E também o que eu gosto muito é dividir o que eu faço. Né? Esse curso que me pediram para fazer não estava nem no meu radar. Não, mas tem que fazer. E vai ser um final de semana só de dinâmicas. Daí eu fui ver, né? Eu tenho 40 dinâmicas que eu inventei. 40 dinâmicas? Que eu inventei. E algumas têm até material. Eu acho que eu contei por Chelsea uma vez que eu fiz jogos de cards, assim. Mas eu acho que eu vou falar, como é que fala? Eu vou patentear, colocar aí. Mas é tipo... E um é interessante, né? Que eu fiz baseado no DISC, né? Só que aí você avalia as pessoas no DISC e você vai dando... É uma doideira na minha cabeça. Quando eu não tenho o que fazer, sabe? Da meia-noite às 6, a gente inventa e é isso. Criativa da estou fazendo curso de arte também, porque quando eu voltei de Berlim, né, que você falou, eu amo arte, né? Eu passei 3 dias dentro de museu, falei, nossa, eu sei pouco de arte. Já fiz um de História da Arte Antiga e agora estou acabando um curso de História da Arte Moderna e Design. Online, mas estou acabando. Tem alguma ligação disso com o teu trabalho?
Então, acaba tendo, porque assim, essa diversidade que a gente faz, né? E eu acho que conhecimento nunca é demais. E aí, quando você vai conversar com alguém, se você só fala daquilo, fica tão restrito. Então, assim, conhecer um pouco... Ai, o Marcelo já fica dando risada. Não, porque assim, tornar-se interessante, né? Não sei se é tornar-se interessante, mas assim, você... abrir isso, assim, você vai... por exemplo, né? Eu fui fazer um outro curso faz uns 2 anos que era sobre inteligência emocional. Eu falei, não aguento mais. Só que era outra abordagem. Mas, gente, já fiz tanto curso de inteligência emocional, não que eu saiba tudo, mas deixa eu estudar um pouco de arte, história da arte. E, assim, é fascinante. Quando você vê, você fala, nossa, fiz que acho que eram 32 aulas, de 1 hora cada um, depois eu estou fazendo alguma outra, que é de 18, de 1h30 cada um. E você faz, quando você vê, e depois quero fazer um de filosofia. Mas esses são EAD, então não vale. Tá bom assim para você? Super. Eu vou te recomendar um podcast sobre mitologia grega. Opa, vai ser ótimo. Então, muito legal. Eu estudei quando era moleque e agora recentemente alguém falou assim, tem esse podcast Noites Gregas, chama. Ai, que legal. Sobre mitologia grega. E aí eu super, né, despertou curiosidade, eu tenho escutado e é um barato. É muito legal. Porque a civilização, né, ocidental vem daí, né? Mas é interessante que você falou, pensei agora, né? Eu sempre gostei muito de arte, de arte em geral. E as minhas 3 filhas foram para a área de arte. Uma fez moda, mora lá e respira moda, assim, respira arte o tempo todo. Ela me levou em todos os lugares, imagina, Dresden, mora em Berlim. A outra fez publicidade, trabalha com ONG voltado à arte. Ela ensina pessoas, vai falar nisso, vai ter sábado uma exposição dela em Sorocaba. Ela ensina moradores em área de risco fazer arte de cerâmica para vender, que depois tem pela Lei Rouanet, ela conseguiu ainda. E a outra trabalha na área de gastronomia. E aí, conta onde saiu esse negócio de arte. Alguém já foi no Museu de Estilogravura? Vocês nem sabem onde que é isso? Não, eu não sei. Campos do Jordão. Aí eu levei elas pequenas. Mãe, pelo amor de Deus, não quero mais ver museu. Você achou outro museu aqui? Era o Museu de Estilogravura. Então, assim, para mim, a arte está em tudo, né? E a gente entende muito onde a gente está, né? Como a gente chegou aqui, através da arte. A arte é pura política, pura... Para mim não tem como, né? História da arte, né? Eu nunca contei isso para vocês que estavam fazendo isso, tá vendo? Não, vocês perguntaram. Não. Sônia Padilha, acho que já obrigado. Foi? Não sei quanto tempo já estamos aí, mas acho que podemos dar como encerrado. Muito obrigado pela tua participação. Uma aula te escutar. Imagina, foi... Obrigado. Obrigado pelo que você tem feito e sacudido o mercado aí, Sônia. Eu tenho ficado bem feliz com os resultados. Acho que o Marcelo falou alguma coisa ali que eu não tinha parado de pensar, né? Que são 25 anos plantando e para ver que agora, nossa, as pequenas e médias empresas, que é o meu foco aí, estão, assim, cada vez mais aproveitando tudo que tem de bom, né? E, claro que não sou só eu, mas, assim, eu agradeço muito as pessoas de RH, as coisas que a gente foi fazendo desde Sorocaba, de falar para isso, que as grandes já estão. Então, por que a gente não vai levar isso para as 90% de empresas que estão por aí? Acho que é um legado, né? Não vou morrer tão já não, viu? Porque vocês me aguentem, mas é um legado que acho que se fosse lembrar, né? A Sônia Padilha fez algumas coisas nas pequenas e médias empresas por onde eu passei, eu acho que é legal. Com eles, né? Sempre beta. Sempre beta, uma beta. Obrigado, Sônia. Obrigada, obrigado, foi Sônia. um prazer obrigado, falar pessoal. com vocês. Obrigado quem nos acompanhou. Deixa seu like, deixa seus comentários, curte, compartilha e na próxima a gente se vê. Um abraço, obrigado. Acabamos de conversar com a Sônia. O que ficou para você? Cara, fica para mim a experiência que a Sônia tem como recursos humanos de pequenas e médias empresas, né? E o quão feliz ela está de ver que pequenas e médias empresas começaram a investir em inovação e tecnologia. Isso aí, assim, me traz muita felicidade. Fiquei bem contente desse episódio com a Sônia. E a gente via isso nela, né? Como ela estava feliz bacana. De contar as experiências. Muito bacana. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.